O prefácio diz: apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, sua própria mente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, se revele a nós, que a tua palavra, aleluia, nos ensina, nos instrua, nos guie no caminho certo, correto, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dando discernimento para não sermos enganados. Então que a tua palavra, que é oportuna esta noite, aleluia, tome a direção e cumpra o propósito para o qual está sendo enviado, e não torne a ti vazio. Pode se assentar, glória ao Senhor. Sabemos que Timóteo, o servo, camarada jovem, já chamado jovem, observado por Paulo na sua juventude, onde Paulo viu nele algo muito excelente. Escute isso. Paulo, o apóstolo Paulo, em uma de suas viagens, se encontra com Timóteo e observa Timóteo e vê em Timóteo algo excelente, algo útil. E Paulo convida a Timóteo para estar junto dele, para andar com ele, para que pudesse ser orientado. Sabemos que a mãe de Timóteo e a sua avó eram cristãs, e o seu pai não era um cristão. E isso pode ser que na mente, escute isso, de Timóteo, antes de se encontrar com Paulo, poderia haver um grande conflito, no sentido, no rumo, em que direção tomar. Por quê? A mãe cristã e o seu pai não cristão acreditava, aleluia, na antiga lei, acreditava, aleluia, em deuses. Então havia um julgo desigual, aleluia, no que a mãe e a avó ensinavam ou apresentavam a Timóteo e no que o pai apresentava. Mas o coração de Timóteo sempre voltado, aleluia, às coisas de Deus, a história de Cristo. Por quê? Porque a mãe e a avó, me falhou o nome delas aqui, se alguém lembrar, por favor me ajude. Oi? É por aí. Escute, quanto eles acham ali. Ele ouvindo, sendo educado pelaquilo que a mãe e a avó recebeu, também em uma das viagens de Paulo, ouvindo a mensagem de Cristo, aceitaram a Jesus e se dedicaram, e a Bíblia diz que essas duas, mãe e filha, era dedicada na obra, em servir a Deus, e com isso também orientava e empurrava Timóteo na mesma direção, mesmo um julgo desigual dentro de casa,
Porque o pai acreditava em uma coisa e a mãe e a avó em outra. Imagine comigo a mente de Timóteo, Eunice e Lloyd. É isso mesmo. Escute. Imagina a mente de Timóteo dentro desta casa, nesse conflito, e dizer: em qual Deus eu acredito? Em qual direção eu vou? Para ir mais profundo, qual é a verdade? Será que a verdade que meu pai acredita é ela, eu tenho que seguir? Ou a verdade que minha mãe e minha avó estão seguindo, eu tenho que seguir? E muitas casas, muitos lares têm esse tipo de conflito. Tem esse tipo de conflito. Eu já tive isso. Minha mãe largou uma certa religião e passou a servir Jesus Cristo. Meu pai e a minha outra irmã focado, aleluia, em acreditar naquilo que o catolicismo ensinava. Que através de outros deuses, aleluia, também fazia intermediação a Deus. Isso, hoje, acompanhando uma verdade, nós entendemos que há um só caminho, há um só Deus e uma só verdade. Então, na nossa ignorância, daquilo que quando vamos nascermos e vamos crescendo, nós vamos ouvindo, e até fazemos rezas e repetidas palavras, e a Bíblia diz que o Senhor Deus não aceita uma oração repetitiva, que aí se torna uma reza que vem do significado de repetições de palavras, mas também não deixa de ser uma oração, mas repetidamente. Então, tentando nos colocar no lugar de Timóteo, para ver em que direção nós devemos tomar. Será que eu sirvo o Deus do meu pai? Ou será que eu sirvo o Deus da minha mãe? Só que uma certa feita, lá no livro de Atos, aparece Paulo. Me fugiu a cidade. E ele chega nessa cidade e começa a ministrar a palavra, a falar de Cristo. E quem está lá ouvindo? Quem está lá ouvindo? Timóteo. Diga Timóteo. Então Timóteo, na sua juventude, aleluia, até mesmo, eu estou aqui dando uns parênteses, tentando imaginar a mente de um jovem dentro de uma casa onde havia duas religiões, dois segmentos, conflito de que verdade que eu sigo e de que verdade eu acredito. Mas um certo dia ele ouviu, aleluia, a mensagem do apóstolo Paulo. Isso, terberista. E nesta mensagem, escuta, para você entender que a palavra é a verdade, a palavra é a que liberta, a palavra é a que cura, e a palavra é que nos dá a direção. Por quê? No próprio Salmo 119, 105 diz que a palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos. Ele ouve esta verdade. Essa verdade acende uma candeia dentro dele. E esta candeia que acende dentro de Timóteo abre o seu campo de visão. Porque no escuro ninguém enxerga. Mas quando se acende a luz, nós conseguimos ver, palpar, tocar e tomar até uma direção. Eu tinha dado glória. Então, Timóteo agora observa, ouve a palavra que sai da boca de Paulo, e aquilo incendeia dentro dele. Aleluia! E eu vejo que Paulo também observa, porque Paulo convida este jovem agora a andar com ele. E eu fico olhando e eu consigo enxergar, conforme Timóteo andava com Paulo, o que Paulo viu em Timóteo. E Paulo viu em Timóteo, aleluia, um jovem sincero. Paulo viu em Timóteo um futuro pastor. Paulo viu em Timóteo, aleluia, um futuro e grande líder. Paulo viu em Timóteo também um bom servo, aleluia, que era atencioso em ouvir, aleluia, e acatar.
lá, ele era submisso a tudo que Paulo introduzia a ele, ensinava a ele. Paulo viu ele um jovem de bom caráter, de personalidade, não soberbo, não cheio do eu, mas um jovem humilde. Paulo disse: eu preciso trazer para perto, e conseguiu, e foi ensinando a Timóteo, instruindo a Timóteo, aleluia, até que chegado, aleluia, a sua idade adulta, ou uma certa idade, capaz de liderar, ou de começar, aleluia, estagiar como líder. Paulo entrega uma igreja chamada Efésios na mão de Timóteo. Estou aqui, irmão, abreviando para poder chegar onde eu quero. E Paulo agora é líder da igreja em Efésios. E está indo tudo bem, porque ele teve um bom professor, ele teve um bom orientador, ele teve um homem, aleluia, que, aleluia, conheceu Cristo, viveu com Cristo, aleluia, viu a Cristo no caminho, acatou aquilo e entregou a sua vida. Entregou a sua vida. Quando eu falo entregou a sua vida, em todos os aspectos. Porque Paulo conseguia viver no tempo bom e no tempo ruim. Paulo conseguia viver com fartura, aleluia, na miséria. Paulo conseguia viver em todos os tipos de situação, porque o foco de Paulo, aleluia, era ser um bom obreiro e levar uma boa mensagem, aleluia, a todas as vidas e criaturas qual Deus escolheu. Paulo tinha essa característica, não de ser um grande pregador, mas Paulo tinha a característica de um grande evangelista. Aonde Paulo passava, vidas se aceitavam a Jesus. Aonde Paulo passava, vidas eram curadas. Aonde Paulo passava, vidas eram tocadas. Aonde Paulo passava, aleluia, trazia interesse em quem estava ouvindo. E até às vezes apareciam os desinteressados, caía da janela, morria, mas Paulo ia lá e orava e acontecia. Aleluia! Está entendendo? E Paulo agora educa Timóteo, da igreja de Efésios a Timóteo. Só que algumas coisas começam a ocorrer, aleluia, sem menos esperar. Começam a acontecer as coisas no meio da igreja. E o próprio Jesus disse que isso iria acontecer, ia ser lícito acontecer. O que, pastor? Que conforme o tempo e aos fins dos tempos, apareceria falsos pastores, apareceria falsos mestres, apareceria falsos doutores, falsos profetas. E agora, no meio da igreja onde Timóteo está regendo, começa a aparecer esses tais, para manipular alguns de dentro da igreja, atrair confiança, receberem créditos, afastando os que estão de dentro, aleluia, para fora. De que forma? Trazendo doutrinas de demônios. De que forma? Falando algo que Deus não disse, sendo os falsos profetas. De que forma? Ensinando coisas que são antibíblicas, que não estão nas escrituras, mas dizendo que é revelação de Deus, dizendo que Deus diz, dizendo que Deus disse. E se aprofundando dentro desse texto aqui onde eu li, no livro de 1 Timóteo 4, dizendo que alguns se apostataram da fé. O que é se apostatar? Se afastaram, se excluíram dessa fé, e passaram a proferir a sua própria fé, querendo trazer uma educação diferente, como se aquilo que Paulo ensinava às igrejas e aos seus discípulos, aleluia, fosse errado. E eles traziam e introduziam, escute isso, aleluia, esses falsos, um novo ensinamento, dizendo: ei, tem nada a ver, isso aqui pode.
é exagero, é santarrice. E às vezes, aleluia, dentro daquilo que eu fui me aprofundar, usava, aleluia, a pessoa de Paulo, como se, aleluia, estivesse trazendo uma nova epístola, escrita por Paulo, dizendo isso, isso e isso, agora nós vamos começar e vamos fazer isso. E alguns dentro da igreja começaram a cair nesse tipo de conversa, nesse tipo de doutrina, nesse tipo de erro. E Paulo agora, em uma de suas prisões, tem uma grande revelação de Deus. Aleluia. Paulo agora, em uma de suas prisões, aleluia, tem a sensibilidade e o toque do Espírito Santo para escrever uma carta, para orientar Timóteo, para tomar cuidado com os falsos profetas que poderiam aparecer dentro da igreja, ou que já estavam dentro da igreja. Esses falsos pastores que, aleluia, apareceriam dentro da igreja, avisando e orientando a Timóteo: Timóteo, toma cuidado. Por quê? Vou ler aqui novamente. Olha que Paulo escreve a Timóteo: mais o Espírito. Então foi revelado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganados. Então Paulo está avisando a Timóteo, dizendo: toma cuidado. Às vezes chega com credencial, às vezes chega bem arrumado, às vezes chega, aleluia, com postura de profeta, mas não é profeta. Às vezes chega com carteirinha de pastor, mas não é pastor. Às vezes chega, aleluia, tomado e dizendo assim, diz o Senhor, mas o Senhor não está dizendo nada, é falso. Então está dizendo: ei Paulo, oi Timóteo, toma cuidado, aleluia, porque esses homens se apostataram da verdadeira fé. E qual é a verdadeira fé? Aleluia, aquilo que se chama boas novas. E quem trouxe as boas novas? Quem trouxe as boas novas se chama Jesus Cristo, o Nazareno, aleluia, que cumpriu a palavra, cumpriu a lei, aleluia, um Deus que se fez carne, teve misericórdia, passou as mesmas paixões, os mesmos desejos, aleluia, e trouxe a verdadeira palavra. Não trouxe uma religiosidade, mas trouxe uma palavra. Que palavra é essa? Amar o próximo como a ti mesmo, aleluia, obedecer aos nossos pastores, às suas lideranças, aleluia. O que Paulo está ensinando a Timóteo, aleluia, a tomar muito cuidado e ser muito diligente com aqueles que poderiam estar e aparecer dentro da igreja. Não precisa de muito discernimento, mas não precisa de muita visão para enxergar o que está acontecendo. O fato é que nós não vasculhamos e deixamos de ler cartas aonde nos orienta e revela algo que lá atrás foi escrito, mas que já está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Se você vai a alguns lugares, aleluia, escute, eles fazem leilão para arrancar dinheiro do seu bolso. Eles te obrigam de uma forma e te convence, te manipula a você tirar a única coisa que você tem no bolso ou dentro da sua casa. Acontece isso. Tem acontecido isso. Então essa manifestação dessa falsa fé, dessas falsas profecias, dessa falsa palavra, está rodeando em muitos lugares. E o incrível que pareça, aqui na frente está escrito igreja. E nós, que queremos morar no céu, ou queremos esta oportunidade, temos que ser zeloso. Temos que ser entendido. De que forma? Aleluia, não ficamos só aí sentados ouvindo, aleluia, o que um pastor diz, ou o que um pregador diz, e acredita em qualquer palavra, e machuca qualquer palavra e vai embora, dando glória numa mentira, no engano, e ainda tem coragem de, aleluia,
igreja. Eu escutei lá na igreja. O pregador disse. O ministro disse. Mas deixa eu te perguntar. Você tem trazido a sua Bíblia? Para você acompanhar a mensagem e ver o que sai daqui é verdade? Ou você tem esperado, aleluia, o Google, que se diz todo certo, mostrar o texto ali? Porque o Google distorce. O Google traz outras traduções. Como assim, pastor? A Bíblia diz, se eu não me engano, de Apocalipse, que ai daquele que acrescenta alguma palavra ou tira alguma palavra deste livro, todas as pragas e maldições cairão sobre ele. Então tem outros que têm criado sobre ele. Se você acompanhar, aleluia, jornais por aí, aleluia, tem pessoas votando e torcendo, dizendo assim: nós temos que criar outra Bíblia, porque essa Bíblia está passada. Alguém já viu isso aí? Essa Bíblia está passada. Aí nós vamos vendo nova tradução para isso, nova tradução para aquilo, nova tradução para aquilo, nova tradução para isso, aleluia. E a origem da palavra, a originalidade dela, aleluia, a única verdade que nós tínhamos na tradução antiga está se perdendo, está se indo, está virando um telefone sem fio, aleluia. E sabemos que o telefone sem fio distorce, aleluia, o início da palavra solta aqui, e quando ela chega lá. Quem está entendendo isso daqui? Mas você está dizendo que essa tradução de hoje, ela pode estar me corrompendo. Estou dizendo isso. Por quê? Porque você não gosta de usar um dicionário. Porque você não gosta de, aleluia, ter um compromisso de vasculhar, aleluia, uma tradução original, para ver se o que está falando, aleluia, transcende, aleluia, realmente a genuína palavra que nos diz que vai nos conduzir ao céu. É tanta tradução para os dias de hoje, tem até uma tradução malandreada, não sei se vocês já viram por aí. É verdade o que eu estou dizendo. Uma tradução malandreada. E estão dizendo que é mais fácil, que é para pegar a rapaziada. Mas pega a rapaziada e não transforma a rapaziada. Por quê? A Bíblia diz que esta palavra, aleluia, ela tem poder de transformar. Então, se ela tem poder de transformar, ela tem que vir da sua forma real. Por quê? Porque de verdade a Bíblia diz, João disse no livro de João, capítulo 8, versículo 36. O 32 diz que a verdade liberta. Mas o 36 diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então quem liberta é Jesus. Quem é a verdadeira palavra é Jesus. João disse isso no capítulo 1, que o verbo se fez carne, e o verbo era Deus. Então se a palavra era Deus e se fez carne, aleluia, se transformou em Cristo Salvador, esta verdade não mente, esta verdade, aleluia, não corrompe, esta verdade não engana, mas literalmente de verdade salva, cura, liberta e leva para morar no céu. Timóteo, toma cuidado. Aleluia, porque expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de Deus. Quer trazer costumes. Está entendendo? Quer trazer costumes. Não pode ficar amaciado, não tem problema não. Então vai lá, faz um contratinho, está tudo certo. O contrato se rasga. O contrato se vence. Mas a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E onde tem três em concordância, o Senhor se faz.
Está entendendo isso? Estão trazendo coisas para dentro da igreja que o diabo não está preocupado mais em tirar ninguém daqui. Ele não está preocupado em tirar ninguém. Porque no cesto onde tem a goiaba com bicho, aleluia, pode ter certeza que as outras também estão com bicho. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então é fácil ficar aqui trazendo o Velho Testamento, uma mensagem profética, aleluia, mexer com o teu ego, mexer com o teu emocional, e a verdade que traz a libertação e nos conduz está ficando lá atrás. Eu poderia ter um consenso aqui de manipular e convencer a cada um aqui para deixar a chave do seu carro, dar o seu maior pix. Só que se nós formos acompanhar o texto de Paulo para Timóteo, vou dizer essas palavras. Olha o que Paulo disse para Timóteo: não se preocupa com o dinheiro. Está escrito lá. Não se preocupa com o material, não se preocupa com nada disso. Por quê? Paulo está dizendo, não foi para isso que nós viemos. Não é para isso que estamos aqui. Não é para isso que nós somos chamados. Paulo está dizendo, ei, a igreja não é envolvida, introduzida, aleluia, em corrupção do dinheiro, apegado no dinheiro. Por quê? A Bíblia também diz que, aleluia, nas Epístolas está escrito que o dinheiro é a causa de muitos. Não vamos ser hipócritas, sabemos que o dinheiro paga essa luz, sim ou não? Sabemos que o dinheiro comprou esse púlpito, por mais que foi doado, mas foi comprado. Sabemos que, aleluia, o dinheiro deixou a igreja dessa forma, bonita. Mas dentro daquilo que nós precisamos e necessitamos. Passou disso, irmão. É ganância do homem. É roubo do homem. Então um monte de bandido sem arma, aleluia, com cara de crente e de pastor em cima do altar. E está levando a sua casa todinha, levando o seu dinheiro, levando o seu carro, levando a sua alegria, levando tudo. E a Bíblia ensina que nós temos que doar, mas é com amor, é voluntariamente. Você precisa desejar isso, você precisa sentir isso. E todo culto aqui na oferta, quando eu tenho, quando eu ouço o pastor tem, mas é bem claro dizer, se você não sentir, não dê. Por quê? O Senhor diz para nós não se preocupar com isso. Está dando a entender o quê? Que nós devemos nos preocupar, aleluia, quem é dono da obra, quem cuida da obra é Ele. Então quem traz, aleluia, a existência do que não existe é Ele. Agora nós, no nosso intelecto, na nossa inteligência, na nossa sabedoria, que entendemos a palavra, nós sabemos que a obra precisa, vidas precisa, não é só dentro da igreja. Às vezes o teu vizinho está passando a necessidade, você pode ofertar na vida dele. E se nós olharmos para dentro da Bíblia, o que eu mais gosto é de Jó, porque Jó via a necessidade das pessoas e ofertava, dava esmola a eles, ajudava ao necessitado. Se nós olharmos no livro de Atos capítulo 10, nós vamos ver um homem romano, capitão, centurião, chamado Cornélio, aleluia, que a Bíblia diz que era temente a Deus, porém não tinha o conhecimento literalmente, aleluia, da pessoa de Cristo, mas era um homem que provia na necessidade da pessoa pobre. Está entendendo? Então ofertar não é só aqui, é olhar para o próximo. Só que essas igrejas de hoje não quer que você dá lá fora, quer que você dá aqui dentro. Essas igrejas de hoje, aleluia, está trazendo ensinamento que se você não der aqui, Deus não te abençoa. Se você não tiver uma oferta de R$1.000, de R$100, você não der aqui, você vai sair daqui amaldiçoado. Que doutrina é essa? Que ensino é esse? Sendo que Cristo, aleluia, não nos prometeu o mundo. Não. Cristo não nos ofereceu, aleluia, riqueza. Não, ao contrário, diz, quer me seguir? Só que eu vou te avisar logo. O filho do homem não tem onde reclinar na cabeça. Vou dizer logo, o filho do homem
sabe nem a hora nem o dia que vai comer. Jesus não olhou e falou assim: me segue que eu vou te dar tudo isso. Quem foi que disse isso? O livro de Lucas capítulo 4, o livro de Mateus capítulo 4, o diabo, como o irmão já disse aqui, vendo a necessidade de Cristo, aleluia, aproveita essa fraqueza e começa a atribuir a ele, aleluia, distorcendo a pá. Tu não é filho de Deus? Digo, sou. Tu não é aquele que desceu lá de cima? Sou. Não tem poder? Tenho. Transforma essa pedra em pão. Aí eu te pergunto, o inimigo usa a palavra contra a palavra, mas contra a verdadeira palavra não há resistência. Aleluia. Como eu e você queremos achar um meio, aleluia, para nos redimir a Deus do nosso jeito, usando palavras isoladas, sendo que Ele tem a palavra. Como nós que usamos a palavra contra o dono da pá? Se ele transformasse a pedra em pão, ele deixaria de ser Jesus? Deixaria de ser Jesus? E ele não transformando a pedra em pão, continuou sendo Jesus? Agora e nós? Se nós transformamos a pedra em pão, nós continuaríamos sendo servos? Alguém com fé? Quem entendeu isso aqui, irmão? Quem entendeu isso aqui? A diferença de quem é e de quem quer ser. A diferença de quem é o dono da palavra, aleluia, quem usa a palavra. Então o inimigo vem e fala assim: você não é servo de Deus? Ele disse que maiores coisas você poderia fazer, está com fome? Transforma a pedra em pão. Você segue no propósito do deserto, ou você vai lá e usa a suposta unção que você acha que tem e transforma a pedra em pão? Você continua sendo servo? Ou se naquele momento você foi enganado e deixou de ser servo? Quem entendeu isso aqui? Vou desenhar aqui para você. O inimigo, ele vem com artimanhas e usa a palavra, aleluia, para te manipular, para que através de palavras isoladas você procura atalhos e só que isso te leva a maldição, porque a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece ser, mas seus olhos de Deus são caminho de aplaude a ele. Escuta. Agora vem, olha como Satanás ele usa a palavra. Então ele quer pegar os deles, aleluia, e começou a colocar título de apóstolo, de pastor, de bispo. Escuta isso daqui, aleluia, disso, daquilo, aleluia, foi ungido no monte. Você agora é pastor, desceu de lá, não recebeu orientação, não participou de escola, não foi discipulado, não fez uma CPO, não fez nada. Só disse que recebeu a unção, aleluia, deu um jeito, datilografou, aleluia, fez a carteirinha, apareceu em qualquer lugar e disse: eu sou pastor. Está entendendo? Isso está acontecendo muito atrás dos bastidores. Mas porque o caba revela, profetiza, ele manipula, faz todo aquele circo, a igreja é top, mas a igreja não é ensinada, a igreja não é orientada. Pede para ele trazer uma palavra com o tema no texto da Bíblia, ele não consegue. Ele começa a revelar, ele começa a dizer isso, e Deus diz isso, e Deus diz aquilo, e manipula, e faz a igreja sai todo mundo eufórico, mas ninguém curado. Sai todo mundo que nem sai de uma festa, de um pagode, alegria momentânea. Mas quando o zumbido do barulho do tantã, do rebolo para, acabou a nostalgia, continua a mesma.
Aí o Senhor pega agora Jesus Cristo, leva no alto, no maior pico, e Ele diz: ei, pula daqui, porque não está escrito que aos seus anos dará ordem ao teu respeito. Ele disse: está escrito, mas não está escrito só isso, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. É forte. Deus. Aí leva de novo num outro lugar e diz assim: olha, eu vou dizer logo para você, vamos chegar de ladaria, tu não é o Cristo, mas eu tenho poder. Tu tenho. Está vendo tudo isso daqui? Tudo. Se prostrar perante mim, te dou tudo. Então quem oferece o mundo e as coisas do mundo é quem? Usando a palavra. Então Ele quer usar a palavra, aleluia, que é para dar vida. Usar a mesma palavra para matar. Foi pregado aqui pelo outro dia pela irmã, livro de Tiago. Realmente, a língua, ela tem poder de abençoar e amaldiçoar. Você vai escolher fazer o quê? Está na hora de você escolher um nada. Olha o que ele vem dizendo aqui. Ele disse para tomar cuidado com espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, pois ele acredita fielmente na mentira que ele está falando, provando que aquilo é verdade, convencendo você, solta um monte de envelope. Eu falo que na minha ignorância, mas também por causa da nossa fé e da humildade, Deus trouxe resultado, porque nós não fez com intenção de tomar ninguém, mas nós viemos também aprendendo dessa forma. Eu já soltei envelope na campanha do Salmo 91, do Salmo não sei do que. Você tinha que trazer o valor do Salmo. Parando para pensar hoje, é mais fácil eu virar para você e dizer assim: olha, a igreja está para vencer o aluguel. Não está acontecendo isso. Está tudo em dia, graças a Deus. Aleluia. É mais fácil eu ser sincero e dizer: olha, nós estamos com uma pendência e a igreja não pode estar pagando nada atrasado, e nem eu e você, porque devemos ter temor, respeito, sermos maduros e zelar pelo nome que o Senhor nos deu. Mas é mais fácil eu pegar a igreja e dizer assim: igreja, está faltando tanto no caixa da igreja, eu preciso urgente, porque não gosto de pagar nada atrasado, porque é a casa de pastor, que valor que é? Não importa o valor, importa você sensibilizar, trazer o seu R$1, o seu R$5, não importa, é você entender que a Bíblia diz, aleluia, para confessar ao santo as vossas necessidades. Então eu não preciso manipular, aleluia, e convencer a você uma mentira, ao engano. Eu quero que você conheça a Bíblia e aprenda que a Bíblia ensina a tomar conta da casa do Senhor, das coisas do Senhor, e ser zeloso pelo que Deus me deu. Mas a Bíblia diz que aquele que roubava não rouba, o que furtava não furta, o que matava não mata. Mas ainda por aí dizem ainda, porque aleluia, em pouco tempo agora o pastor está com uma tuxo. Tiveram coragem, aleluia, de dizer, né, irmão? Tiveram coragem de dizer: será? Rapaz, já está com a igreja, comprou a igreja, trocou de carro, não sei quantas vezes, está com a tuxo agora ali. Meu Deus. Enfiar a mão dentro do bueiro, cheio de barato, igual eu faço, tu não quer. Entrar dentro de uma fossa, chegar em casa com a roupa lavada de merda, dizer para a mulher: lava, tu quer? Subir no forro onde está cheio de morcego, barata, bicho, e o meu trabalho é esse, de ir lá, aleluia, fazer o controle de praga urbana, enfrentar às vezes escorpião, aranha. Você quer? Hoje eu prometo que eu vou fazer para o meu filho. Mas eu já botei na cabeça dele que os clientes é meu. Ele é meu funcionário. Está entendendo?
Mas é isso. Quantas vezes eu e meu filho chegamos lavado literalmente, irmão, de fezes. Mas é isso que ajuda a pagar a conta da igreja. É isso que ajuda a pagar o meu carro. É isso que ajuda a pagar o carro do meu filho. É isso que ajuda a botar as coisas dentro da minha casa. Minha mulher também trabalha, a parte dela é fazer a compra. Eu gosto muito disso. E eu ainda critico, você tem que me ajudar. Você não solta nada. Eu faço a compra de mês, mas só. Porque 15 dias o devorador comeu tudo. E tem um bichinho na madrugada que vai lá toda vez, já acaba o pena. Acaba na madrugada e fica só. Está entendendo o que eu quero dizer? Então é mais fácil eu me expressar e falar o que a igreja precisa e a necessidade da igreja do que eu ficar inventando aqui. Vamos falar, se for o caso de eu entregar o envelope, você vai saber o motivo e o porquê. Vai estar escrito lá para pagar a conta tal, para pagar isso tal. Mas até hoje, graças a Deus, aleluia, com o seu dízimo e com a sua oferta voluntária, as contas estão todas. Aleluia. Quem congrega aqui sabe que nós não fica fazendo circo e nem discurso. Dá tanto, dá isso, e Deus vai te abençoar, e Deus vai lhe dar um carro. Mentira! Deus vai dar carro para quem nem habilitado é. Um exemplo. Cara, se o teimoso vai lá, consegue, né? Mas o que eu quero dizer é que como que Deus vai dar algo para alguém se você não é habilitado para isso? Ou melhor, você não tem condições para obter isso. Primeiro você tem que passar um processo para poder adquirir. Então tem homens que estão ensinando coisas dentro da igreja, aleluia, são hipócritas. E eles vêm com uma certeza, uma força, uma palavra tão grande, faz um escarcéu, aleluia, uma mensagem. Convence você sai daqui pulando, gritando de alegria, dizendo: Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, Deus não dá. Esse aqui comprou um carro, mas debaixo da ordem do pai. Está ensinando, e o pai não fica soltando não, tem que estar o pai do lado. O trabalhador está pagando direitinho, né? Mas vai tirar a habilitação, não é assim, filho? Porque o pai está aqui. Eu vou dizer o meu porque é necessidade. Está tirando até aqui, não está tirando? Tirar. Está entendendo? Então eu quero que você entenda o quê? Que nós, a igreja, temos a função de sermos verdade, confessar as nossas necessidades. Às vezes eu ligo para uns amigos, eu sei que é amigo, e às vezes nem congrega aqui, nem cristão é. Eu falei: irmão, estou fazendo algo assim na igreja, eu preciso da sua ajuda. Quanto, irmão? Dá o que você sentir no coração, vou estipular. Está entendendo? Nós precisávamos urgentemente desse forro aqui, ó. Foi uma coisa de louco, um desespero. Só para vocês entender, um desespero. De repente o telefone, né? O zap da empresa toca. O rapaz assim: olha, já estamos chamando outra desentupidora, outra deslizadora. Só que eu já mandei, ó, puxar o carrinho, porque nós temos você aqui, contrato com você. É um gerente novo lá que não sabe de nada. Vai lá e nos ajuda. Eu falei: vou lá sim. Não, mas aí vai cobrar muito caro. Eu falei: eu quero nem seu dinheiro, eu não quero. O que você quer então? Eu falei: eu preciso comprar as coisas do forro da igreja, nós estamos na reforma no tempo novo. É verdade, eu digo é. Ele falou: então eu vou dar R$1.000 agora. Sabe quanto ficou o serviço, se fosse cobrar? R$150, né? R$150, para final, deu uma pressão, boneco só do outro lado, acabou o problema, desentupiu. Ia chegar com R$150, não é nem para arriscar o fogo. Então Deus criou uma situação, porque Ele viu a necessidade. Quando Deus vê a necessidade da igreja, minha, sua, Ele cria uma situação, aleluia, Ele cria um caminho, no caminho Ele põe algo, aleluia, para te abençoar muito mais daquilo que você pensa ou imagina. Por que isso? Porque a igreja é fiel, aleluia, quando sente de ofertar, e é fiel nos seus dízimos, e Deus viu que, aleluia, a quantia que nós tínhamos, não dá nem para começar, aleluia. Então Deus criou uma situação e preparou outra situação para, aleluia, prever, ou melhor, para substituir e para incluir a nossa necessidade.
Ele está dizendo, Timóteo, toma cuidado. Toma cuidado. Porque estou sentando nas mesas, estou compartilhando. Tem um texto na Bíblia, no livro de 1 Reis, se eu não me engano é 19. Jezabel casa com Acabe, sim ou não? Sim. E é um casamento combinado, político. Porque trazeria poder, escuta isso, trazeria poder. Então a pessoa se vende, nega a Deus, dá as costas para Deus, se vende, porque o jeito que o mundo trouxe ia favorecer o momento. Então se casou com Jezabel, Jezabel trouxe os seus costumes, fora os seus costumes, ela trouxe os seus profetas, 400 de Baal e 450 de Azera, e trouxe o seu culto, olha só, e ela trouxe o seu culto, a sua doutrina, os seus dogmas, se imputou, aleluia, no reinado de Acabe, e o povo deixou de adorar, escuta isso, deixou de adorar Deus, e passou a adorar Baal, olha só isso, por quê? Ela tinha 850 profetas no total, e esses profetas só profetizavam aquilo que ela queria ouvir, e o que o rei queria ouvir, e começou a matar os profetas de Deus, só que, aleluia, Obadias, aleluia, que trabalhava para o rei, agora esconde alguns profetas, 50 numa nova e 50 numa outra, e a Bíblia diz que ele, aleluia, alimenta esses profetas, aleluia, com pão e água, sustentando eles, mantendo eles, porque, aleluia, só havia esses profetas verdadeiros. Mas tinha pessoas, escuta isso, tinha pessoas que preferiam, aleluia, como Acabe e alguns do reinado de Acabe, se assentar na mesa com os falsos profetas, aleluia, ouvir os falsos profetas, cultuar com os falsos profetas, aleluia, se alimentar com os falsos profetas, participar do manjar dos falsos profetas, aleluia, e tem hoje, no dia de hoje, não mudou nada, aleluia, tem pessoas sentadas nessa mesma mesa, acreditando nesses falsos profetas, nesse culto mentiroso, nessa doutrina mentirosa, nesse engano mentiroso, sendo manipulado, sendo enganado, aleluia, mas a tua vida, a tua casa, a tua história não está mudando. Jesus alertou que isso iria acontecer no fim do tempo. Coloca aí o livro de Marcos 13, verso 21. Olha que Jesus alertou antes de Paulo. Olha que Jesus alertou. Cara, que te instruí. Ó. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos e farão sinais e prodígios para enganarem, e se possível até os escolhidos. Eita! Deixa eu repetir para você, volta o 21. Você não entendeu isso? Paulo está alertando isso para Timóteo. Tomar cuidado, ser zeloso dentro da igreja. Está, aleluia, discernindo as coisas da igreja. Tomar cuidado com quem entra. Tomar cuidado com quem coloca o microfone na mão. Tomar cuidado com quem, aleluia, diga, deixa que eu ensino. Deixa que eu isso, deixa que eu aquilei. Precisa conhecer a origem da pessoa, da onde veio. Aleluia, pedir direção para Deus. Para ver se realmente é o Espírito de Deus ou o Espírito do engano. Para ver se realmente é o Espírito, aleluia, do malandro. Aleluia, que quer roubar a igreja, mentir para a igreja. Ou se tem mesmo o Espírito Santo de Deus. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos lá atrás. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acredite, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígio. Você acha que levantar alguém, deixa aí, levantar alguém da cadeira de roda, ela está salva ou ela está curada? Curada. Você acha que a pessoa chegar aqui mancando, meio calejado, você orar, soltar no leito, sair andando normal, ela está curada ou ela está salva? Aleluia. Esses sinais estão acontecendo por aí.
Deus deu muita oportunidade. Foi alvejado com a bala, foi parar no Santa Marcelina. Descobriu que ficou aleijado, não mexia as pernas. Só que a vida tinha que decidir voltar a andar. Foi passando o tempo, fazendo fisioterapia, começou a mexer os dedos no pé. Mexeu o pé. Vou voltar a andar. Um deslize que ele deu, por já achar que ia voltar a andar, fez uma bobagem. Deus criou uma situação, colocou em flexão e levou ele antes de desviar. Foi isso. Está entendendo? Tem pessoas que Deus não quer perder de jeito nenhum. Então ele cria a situação, põe no leito, prepara e diz: vem para o meu seio. Então o diabo tem usado essas maquiagens, mas de verdade a cura não é levantar com uma cadeira de roda, não é ser curado de enxaqueca, não é ser curado do vício. A cura maior é ser liberto e perdoado. Aleluia. Vamos para mim. Vamos lá no livro de Marcos, capítulo 2. Olha o que Jesus faz. Os amigos chegam, 4 amigos chegam. Eu acho que é esse texto. Capítulo 2, alguém olha aí. Chega com o amigo aleijado, a casa está toda cheia. Aleluia. No livro de Lucas, diz muito detalhadamente que eles iam uma escada na lateral da casa, porque não tinha impossibilidade de entrar dentro da casa. Subiram no telhado, abriram o telhado e começaram a descer o aleijado. Quando começaram a descer o aleijado, Jesus curou ele? Não. Jesus curou ele? Jesus libertou primeiro. Jesus não curou ele primeiro. O Senhor primeiro falou para ele assim: ei, os teus muitos pecados estão perdoados. Os teus muitos pecados estão perdoados. Deus conhece você. Ele não vai te dar uma cura física, sendo que a maior cura está dentro de você. Ele não vai te dar uma cura física, sendo que a maior cura está aqui. E precisa ser aqui. Ele conhece os teus pecados e os seus nevastos pecados. E quando verem aqueles amigos descendo o paralítico, o Senhor para o culto e diz: ei, os teus muitos pecados estão perdoados. Aleluia. E quando uma pessoa é perdoada do seu pecado, é porque o Senhor está libertando ela na sua consciência e no teu coração. Presta atenção. Quando o Senhor está perdoando o pecado, é porque Ele está libertando a sua consciência da cobrança, da perseguição, aleluia, dos apontes, aleluia, da vergonha. E é isso que Jesus fez. Ei, eu te liberto da vergonha, eu te liberto da perseguição, eu te liberto do aponte, eu te liberto da calúnia, eu te liberto de tudo isso. Esses muitos pecados estão perdoados. Aí no meio tem aqueles fariseus, aqueles da esquina, aqueles infelizes, doutores da lei, que distorcem a lei, e às vezes até falam, mas eles mesmo não fazem. É isso que aleluia, Jesus disse dos fariseus. E eles começam dentro do culto de Jesus. Está pensando que é só na igreja que tem tititi? No culto de Jesus também tinha. Está pensando que só tinha disso que disse? Aleluia, no culto da igreja, no culto de Jesus também tinha. A Bíblia diz que alguns escribas, fariseus, começaram a razoarem, a pensarem, aleluia, dizendo: quem esse homem pensa que é? Sendo que é só Deus que perdoa o pecado. Aí Jesus tem ciência de tudo, sim ou não? Escuta! Aí Jesus enxerga tudo, ouve tudo, na sua plenitude, na sua ciência e consciência do Espírito que habita nele, e sabe o pensamento daqueles homens, diz assim: epa, para o culto de novo. Por que vocês estão pensando desse jeito aí? Que pensamento fútil é esse? Então vamos lá. É mais fácil eu dizer para esse homem: os teus pecados estão perdoados, ou dizer para ele agora: pega a tua cama aí. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho poder para libertar a mente, aleluia, da perseguição do pecado, como tenho o poder de libertar o corpo, aleluia, do peso do fardo. Aleluia. Está entendendo? Ele tem poder para
as duas coisas. Mas o que Jesus prefere, ele indica muito mais fácil. Em alguns textos você vê ele dizendo, então é mais fácil. Aleluia, dizer, pô, teus pecados estão perdoados. Aleluia. Ou pega a tua caminhada. Aleluia, ou vai para a tua casa. Aleluia. Deus, ele age conforme a necessidade. Está entendendo? Então hoje pessoas precisam ser perdoadas dos seus pecados primeiro. Para a tua história mudar, para a tua vida mudar. Aleluia, para as coisas começarem a andar, primeiro você precisa ser liberto dentro dessa consciência, desse peso. Aleluia, aqui não é um culto de doutrina de demônio, aqui não é um culto, aleluia, de fábula, aqui não é um culto, aleluia, de falsas profecias, não. Aqui é um culto aonde Jesus disse, aleluia, eu não te levanto da cadeira de roda, mas eu te liberto a tua consciência do teu pecado. Na consequência, a libertação da consciência do teu pecado, no automático. Você entendeu a palavra? E a palavra reage. E quando a palavra reage, fisicamente ela aparece. Fisicamente ela transparece. Por quê? Aleluia, o que Deus liberta por dentro, transparece por fora. Aleluia. Eu vou repetir isso. O que Deus liberta por dentro, transparece por fora. O que Deus liberta por dentro, transparece por fora. Tu pode aplaudir a Ele. Orientando, toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Vê o conteúdo da mensagem. Vê como a mensagem se começa, como a mensagem se termina. Procure entender, aleluia, o contexto dela, para você ter a certeza, aleluia, que Jesus está falando com você. Eu peço a sua ajuda, porque eu não sou pastor sem ovelha. Não existe pastor sem ovelha. Existe ovelha sem pastor? Existe um monte de ovelha. Só que estão aprendendo errado, estão sendo conduzidos errado. Deixa eu te falar algo aqui, eu preciso te convencer a isso. Acabou o tempo, chegou o tempo, deu a hora. Já deu, chega. Pelo amor de Deus, tu vai ficar batendo essa tecla até quando? Esse dia eu falei que muitos acham que a Bíblia é um botão de emergência. Só na hora da necessidade vai lá e aperta, aleluia, e esse botão é obrigado a conceder o teu desejo, a fazer o impossível. A Bíblia não é um botão de emergência, a Bíblia é a bússola, que vai te orientar a como ser ser humano, a como servir a Deus e a como alcançar o céu. Está entendendo? Olha o que Pedro disse. Vou terminar aqui. 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 em diante. Diz assim: amados, no plural, não eram muitas pessoas, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo. Então ele está dizendo, eu desperto a corrigi-los, aleluia, o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante aos vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências. Pedro bate na mesma tecla. Pedro vê, aleluia, o mesmo espírito enganador, aleluia, dentro da igreja, aleluia, onde ele é o responsável, onde ele é o orientador, dizendo que esses falsos vão aparecer, aleluia, para tomar cuidado, mas para lembrar, aleluia, das primeiras profecias dos verdadeiros profetas, e para lembrar dos primeiros apóstolos, os genuínos, aleluia, porque o que vem fora disso, a Bíblia diz que é procedência